pesado. Amém? Pode se assentar. Nesta noite nós vamos meditar algo. Está escutando bem lá? Está ouvindo bem? Então nós vamos falar aqui algo nesta noite. Vamos meditar nesta palavra que foi nos dado. Eu escrevi algumas coisas assim, alguma coisa a gente vai comentar, alguma coisa a gente vai ler, alguma coisa vocês vão verem aqui, para que os irmãos despertem atenção nesta noite. Diz assim, eu botei aqui, o amor verdadeiro transcende o tempo. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-los. As muitas águas e os rios são símbolos das tempestades e vendavais da vida. O amor vence todas as tempestades, nada pode detê-lo. O amor verdadeiro não acaba, transcende o tempo e permanece inalterável e inabalável por uma vida inteira. O verdadeiro amor é único, ele suporta todas as intempéries da vida, todas as avalanches e tempestades, supera as adversidades e não se enfraquece. Ele é consolador na dor, enxuga as lágrimas, anima nos fracassos e nos bálsamos da angústia. O amor não é cego às fraquezas, mas é sensível à debilidade, caminha junto, sustenta, apoia, vence. O amor, em sua essência, é capaz de realizar as mais importantes mudanças no ser humano. Concordo com isso, com esse texto que eu li? Quem concorda? Então, a pergunta que eu faço nesta noite, não mudou. O que é o amor? Alguém pode me dizer o que é amor? Pode participar, pode falar. Hoje é mais um bate-papo, né, pastor? É isso, né? Hoje não é um culto, hoje é brincadeira, é algo diferente para o casal, para nós meditarmos. O que é o amor? Monjairo, o que é o amor? O Monjairo está doido para falar aqui, né? Não fez declaração, no final isso que vai fazer a declaração, né, Monjairo? O amor é um sentimento que tem que ser Obrigado, irmão. O Monjairo disse que o amor é um sentimento. Alguém concorda com o Monjairo? Alguém desconcorda? Tem outra opinião? O que é amor? Como é que é o nome? Vê isso. Diferente, eu nunca disse. Eu vejo assim o amor um amor assim de dar a própria vida. O amor assim, eu sinto. É um pouco mais forte do que o Monjairo falou, né? O amor é um sentimento que, se precisar dar vida. Mais alguma opinião? Pastor, quer falar, pastor? O que é amor? Amor eu botei aqui, Mais alguma opinião? Forte. Mais alguma coisa? Eu botei aqui, escrevi aqui, o que é amor? Na parte literal, forte afeição por outra pessoa, nascido de laços consanguíneos ou de relações sociais. Esse amor que foi falado aqui, muitas vezes foi falado de amor para a esposa, mas eu posso amar o pastor? Posso, então daqui a gente não vai entrar nesse ponto de vários amor que o pastor falou, então tem vários tipos de amor, mas a gente vai falar do amor de casal, amor erros, amor que muitas vezes nós vivemos, mas a gente não quer entrar em amor, esse tipo de amores, mas o amor é isso, é afeição por alguma pessoa, é gostar de alguém. E esse amor, muitas vezes, aqui temos amor de marido e mulher, que eu falei, eu tenho amor, que muitas vezes até botei aqui, o amor ele é eterno. Quem é que teve a infelicidade já de perder o pai ou a mãe falecido? Você esqueceu do amor por ele? Você vai morrer com esse amor. Então não se perde. Então tem amor que nunca se acaba. Então esse é amor, esse é sentimento de amor. Então é difícil expressar com palavras o que é amor. E o texto de hoje, ele vai falar o que ali, as muitas águas não podem apagar o nosso amor, nem os rios afogá-los. Então nós vimos, irmãos, que quando a gente bota aqui muitas águas, o que vem na nossa mente? Muitas águas, não vem uma tempestade? Coisas fortes, que pode abalar
o amor que a gente sente por outras pessoas. Que muitas vezes, que nem a irmã falou lá, a irmã que de 35 anos lá, né? Faz 35 anos. A irmã falou aqui. É um pouco nervoso isso, né, que a irmã falou? Mas, irmãos, para ficar 35 anos, tem muitas qualidades, né, irmã? Tem muitas qualidades, né, irmão? Então, é um amor, isso é amor. Porque nós lemos aqui no texto, que o amor faz? O amor, ele não é cego. O amor, ele é frágil, mas ele não é cego. Então, muitas vezes, ele vê o defeito, ele vê o que o meu cônjuge não tem de qualidade, mas mesmo assim, eu decido amar. E muitas vezes esse é o amor. Então, quando a gente fala de muitas águas, nos vem à mente as tempestades da nossa vida. E muitas vezes, se fosse nós citar aqui, irmãos, vários exemplos, eu e a minha esposa já fazia 28 anos em setembro que a gente é casado. Temos 2 filhos, né? E muitas vezes separar, já pensou em separar? Não, nunca pensei em separar. A gente brinca, já pensei em matar, mas separar não, né? Mas muitas vezes o que é? Então o irmão falou assim, ele o que é? Ele não espera nada em troca. Simplesmente eu quero amar. Simplesmente Deus colocou, mesmo nas imperfeições dela, ela mesmo nas minhas imperfeições, a gente escolheu amar. Não é verdade? E as muitas águas significam as tempestades. Diz aqui, ó, e o que acontece muitas vezes na nossa vida? Né? Quando a gente fala de algo grande, quando a gente vai a gente passou por vários problemas nesses 28 anos. Inclusive hoje, a gente não gosta de falar hoje, a gente estava aqui, irmão Jário, para ligar para quem não podia vir. Estou com meu filho em casa, a gente tem um filho em casa, o irmão Jário sabe que ele mora, está ruim, está vomitando, com febre. Fomos levar 6 e pouco, o presbítero irmão Josué Macá chegou lá, foi na farmácia fazer um teste, está com dengue, está com garganta inchada. Eu disse, vou ou não vou? Disse, não, tem que ir para mim, fica em casa que eu vou. Daí o meu outro filho mora perto, também fez uma cirurgia lá. Disse, não, vai lá daqui a pouco, olha no teu irmão lá e vamos lá. Então, muitas vezes o que acontece? Nesse tempo, irmãos, e quando vem as nuvens, vamos sintetizar aqui, muitas vezes, quando vem uma tempestade grande, o que faz? Se você já passou por problemas, né, grandes no casamento, quando uma coisa grande que está vindo ao nosso encontro, a gente se prepara, sim ou não? Está vindo uma luta aí que a gente faz? A gente já se programa, ora, a gente se junta mais com o nosso cônjuge, mais com o nosso amigo, mais com a igreja, e a gente faz o quê? Se coloca em oração, vamos se preparar que algo está vindo aí, algo grande. Não é verdade? Quando vem algo grande, muitas vezes, né, é bom passar problemas grandes? Não, não é bom. É ruim. Se você falar, irmãos, eu não vou fazer essa pergunta aqui, mas você deve conhecer alguém que não esteja aqui, alguém, amigo, parente que já se separou? Quem conhece alguém que já se separou? E pode ver, separou por causas grandes? Muitas vezes não, algumas vezes sim. Mas então, né, a palavra de hoje ela diz o quê, ó? Volta a dizer o versículo, as muitas águas não podem apagar o nosso amor, nem os rios. Mas, sempre tem um mas. Não é verdade? O que eu quero dizer com esse mas? Que muitas das vezes, irmãos, o que faz o amor esfriar? É isso aqui, ó. Não é verdade? As pequenas coisas podem trazer transformação para a vida. Muitas vezes não é as coisas grandes que a gente, por causa das coisas grandes que a gente deixa de amar, são pelas coisas simples, são pelas coisas pequenas, que muitas vezes passa desapercebido por mim, por você, por minha esposa, por mim. Essas coisas que muitas vezes o que acontece, né? A gente deixa de ver detalhes. Perfeita a brincadeira aqui, a dinâmica de detalhes, né? Ficou claro, irmãos, ficou claro ali, o irmão trocou aliança, outro tirou o relógio, tirou a corrente. Então, irmãos, é umas mudanças que muitas vezes, se nós não percebermos, são mudanças imperceptíveis, ao nosso ponto de olhar. Mas muitas vezes essas mudanças que faz o amor do casamento esfriar. Concorda comigo? Vamos ver algumas delas? Eu não quero falar coisas grandes, porque traiu, porque não sei o quê, porque não é... Não, pequenas coisas, que muitas das vezes, o pastor falou aqui, que não tem muito o que falar para casal, não tem muito o que inventar. A Bíblia não tem o que inventar, tem que ser pregada, não é verdade? Tem muitas pessoas que estão inventando a Bíblia, estão inventando, parece um novo evangelho, inventando uma nova Bíblia, inventando uma nova teoria. Não, a Bíblia tem que ser o quê? Praticada. Ela tem que ser pregada e praticada. Então, não tem muito o que falar. Nós vamos falar aqui algumas coisas, irmãos, que pode fazer o amor esfriar.
Como, por exemplo, o que vem à mente de você nessa tela ali? A visão. Eu botei aqui, ó. A visão direciona a vida da pessoa. Você vai para onde olha. O irmão lá fez cirurgia no olho, irmão? Na cabeça? Eu achei por causa do óculos. Mas quem teve problema com visão aqui já teve que fazer cirurgia de olho? É ruim, não é verdade? A visão o que é? Ela direciona. Se você falar com uma pessoa cega, não. Né? Não, a gente olha, não, quero ir para tal lugar. Você olha e vai para lá, não é verdade? Então diz aqui, ó. O primeiro casal, Adão e Eva, tinha uma visão pura sem receio, um do outro. E contemplava a glória de Deus Todo-Poderoso. No casamento, se um estiver olhando para um lado e outro para o outro, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Pode andar junto ou não? Dificilmente vai andar. É mais fácil, só que é mais fácil a gente deixar de um amigo, deixar de uma amiga, deixar de um parente, cunhado, cunhada, deixar assim, deixar mais de lado. Porque não tem a mesma visão. Na igreja acontece muito isso, né, pastor? O pastor vem muitas vezes com uma visão diferente, algumas pessoas não se encaixam na visão do pastor, faz o quê? Desvia, ou muda de congregação, ou sei lá, mas muitas vezes no casamento não é tão simples assim. Se nós tivermos visões diferentes, a gente vai sofrer junto. Eu botei aqui mais aqui, ó. Por isso o homem e a mulher devem ter uma visão comum. Uma precisa de esforçar para enxergar o que o outro está vendo. Satanás luta para cegar os olhos espirituais do casal e abrir seus olhos carnais. Nem tudo o que parece é. Tem coisas que a gente como cristão, tem alguém que não é cristão aqui? Todos são cristãos. Então a gente não pode perder isso. Muitas vezes a gente tem que colocar na parte de visão, na parte de olhar, que muitas vezes o Satanás bota coisas no nosso campo de visão, que se a gente não se atentar, a gente vai levar para o normal. Não, isso é normal. Não é normal. Tem coisas que a gente conhece pela Bíblia que não é normal. Tem uma flecha do inimigo, uma flecha espiritual, que vem para fazer o quê? Muitas vezes ela vem para quê? Para separar mesmo uma família. Eu falei aqui na primeira fala, que Satanás não brinca de ser Satanás. O nosso inimigo, ele é astuto. Ele lança uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, vai lançando, e se a gente levar isso para o nosso casamento, que isso é normal, a gente pode cair, a gente pode separar, a gente pode perder o amor. E a pergunta que eu quero fazer nessa ponto aqui, você e a sua esposa, ou eu e a minha esposa, temos a mesma visão? Visão do quê, irmãos? Visão do futuro. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, aonde que o irmão Josué e a Mancate querem chegar? Será que a perspectiva deles é a mesma? Do pastor e da pastora, né? Será que eles têm a mesma visão? Não, daqui a 5, 10 anos vão estar aqui ainda no Bateias, vão estar em Gaspar, vão estar num campo, não se sabe, mas tem a mesma visão muitas vezes. Tem que ter a mesma visão, para quê? Para quando Deus vir falar ao nosso coração, o coração de vocês terem definido qual é a visão que vocês têm para a família de vocês. Qual é a visão que vocês têm do casamento? A irmã que veio aqui, onde é que está a irmã? Que ficou nervosa, que não quer voltar para a cidade, está lá atrás, a irmã, né? Como é que é o nome da irmã? A Edilene e o irmão? Edivaldo. Ela botou aqui, irmãos, então foi isso que eu concluí isso, que a irmã disse, eu caso contigo, mas não quero voltar para lá. Não foi isso? Então o que acontece? A irmã passou a visão dela. Se não encaixasse, não, mas seu irmão disse assim, seu irmão Edivaldo, não, eu vou casar aqui, viver 5 anos e vou voltar para lá. Será que eles casariam? Provavelmente não é verdade? Porque 2 visões diferentes. E muitas vezes nós quebramos a cara no casamento, na vida espiritual, na vida material, porque não temos a mesma visão. Então cuida, irmãos, né? E tenham cuidado. Nós temos aqui, irmãos, um outro ponto aqui, ó. Nós vamos falar o que é isso, ó. A audição. Botei aqui, ó. Audição é a fonte de aprendizagem e compreensão. Ouvir é a base para a compreensão. Quando se fala de comunicação, tem um tripé que fala da comunicação. Qual que é o tripé da comunicação? Se eu falar, deixa eu ver aqui, o José me conhece. Deixa eu ver, como é que é o nome do senhor? José? Se eu falar assim, irmão José, eu quero que o senhor vá lá na minha casa
pinta o muro de trás e corta a árvore que tem lá atrás. O senhor entendeu o que eu quis falar? Entendeu? Não entendeu, né? Houve comunicação? Não houve. Eu simplesmente ouvi algo que falei e o irmão escutou. O que é o tripé da comunicação? É falar, ouvir e entender. O que vai acontecer? O irmão José só vai lá em casa se o irmão José ir lá. Ó, irmão José, conhecer a minha casa. Irmão José, eu quero que o senhor pinta esse muro. Eu quero que o senhor faz dessa forma aqui. Corta essa árvore para mim. Desse jeito, desse jeito. Daí o que houve? Houve uma comunicação. Houve alguém falando, houve alguém escutando e houve alguém entendendo. Mas muitas vezes no casamento diz aqui, ó, no casamento é preciso ouvir o outro. Além disso, o casal precisa discernir as vozes que ecoam no seu redor. O casamento não suporta uma chuva de opiniões alheias. Por isso, o casal deve ter cuidado com o que ouve. Ou podia botar mais um pedacinho, ó, cuidado com quem você ouve. Porque a Bíblia diz aqui, ó, o casal cristão deve sempre ouvir a palavra de Deus, que é a fonte da sua fé, conforme Romanos 10 e 17. Quem está falando a palavra de Deus para você? Que muitas das vezes a gente vai se aconselhar. Eu falei, irmão, não é anormal a gente ter problemas no casamento. Não é anormal. Para muitos é normal. Não é normal você viver em pé de guerra. Mas normalmente há alguma divergência. Há ou não há? Há ou não há? Quem casou? Quem é menos tempo casado aqui? Quem tem 2 anos de casado aqui? 2, lá? Quantos anos? 3 anos. Tem alguém que é menos tempo casado? 3 anos, mais 35, irmã. Vocês 35, né? Alguém tem mais de 35 anos de casado aqui? Quanto? 46 aqui? 44, 46. 54? Estou aqui, ganhou lá. 54 e 3. É grande a diferença. Não é verdade? Mas será que, irmãos, muitas das vezes, irmãos, se eu perguntar para o casal aqui de 54 anos, vocês tiveram muitas lutas no casamento, tiveram ou não tiveram? Tiveram, ou 56 tiveram, né? 46 tiveram, né? Muitas vezes, só que muitas das vezes a gente precisa de conselhos, precisa ouvir alguém nos aconselhar, e para quem que a gente vai pedir conselho? A gente se engana muitas vezes achando que o pai, a mãe, o sogro, a sogra é o melhor, a gente se engana. Por que, irmãos, que a gente se engana? Porque muitas vezes o pai, a mãe, o sogro, a sogra são interessados no assunto. É de interesse próprio. Não que, então o sogro e a sogra, o pai e a mãe, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito discernimento no que falar e como falar para os filhos. O pastor é a pessoa certa? Normalmente é, mas nem sempre é, né, pastor? Tem assuntos que eles não vão dominar. Nem todos, exatamente. Então, tem que fazer o quê? Procurar a pessoa certa. Se eu perguntar conselho, por exemplo, assim, ó, que nem o presbítero José Macate anda com nós, a gente é amigo faz tempo, então tem problema, se eles contar ou eu contar para eles, a minha tendência é fazer o quê? É dar uma resposta em cima da vida que eu conheço deles. Eles vice-versa. Mas se alguém de vocês, que eu não conheço ninguém aqui, vir perguntar para mim um conselho, normalmente a gente vai tentar seguir a Bíblia. Do que me adianta o irmão de 3 anos e a irmã lá vir me pedir conselho se eu não conheço? Então, eu vou dar conselho que vai favorecer ele, eu vou dar conselho que vai favorecer ela. Do que me interessa se ele sair vantajoso ou se para mim nada? Então, normalmente eu vou seguir o quê? Conselhos pela palavra de Deus. Então, quando a gente tem problemas, irmãos, não é feio pedir ajuda. Não é feio. Mas procure ajuda na pessoa certa. Porque muitas vezes, irmãos, né, diz aqui, ó, em seu casamento vocês têm ouvido ainda um ou outro? Que muitas vezes, irmãos, a gente fala, eu tenho um sonho. Eu posso chegar para minha esposa, eu tenho um sonho tal. Mas ela pode dizer para mim, mas a fulana de tal disse que esse negócio não é certo. Quem é a fulana de tal? Ela pode chegar para mim, não, eu tenho um sonho de tal coisa. Eu posso dizer, mas o irmão lá já fez isso e quebrou a cara. Eu tenho que escutar a minha esposa. Qual que é o desejo dela? Qual que é a vontade dela? Qual que é as promessas sobre ela? E ela tem que escutar a mim. Só que o que vai acontecer? Através do diálogo, através da comunicação, a gente vai tentar fazer o quê? Juntar as pontas.
Vocês já ouviram aquela dinâmica do 6 e o 9? Alguém já viu? A dinâmica do 6 e o 9? Eu não trouxe aqui, a gente não está programado para fazer essa dinâmica. É a mesma coisa, imagina nós colocar um 6 numa cadeira e colocar o esposo aqui e o esposo ali. Depende do lado que você tiver, você vai ver o 6 ou vai ver o 9. Se virar, vira também, não é verdade? O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes eu olho um problema, eu acho que é o 9, mas para ela é o 6. Estão me entendendo ou estou sendo... Né? O que acontece então? Eu tenho que fazer o quê? Mas por que tu acha que é 6? Eu penso que é 9 por isso, e por isso, e por isso, e por isso. Ah não, mas eu acho que é 6 por isso, por isso, por isso. Para a gente chegar o quê? Num denominador comum e ter o quê? E resolver o problema. Se é 6 ou se é 9. Então, depende, o meu problema depende de onde que eu estou vendo o problema. Amém? Estão entendendo ou não? Vamos aqui. O que significa isso? Nariz. Significa o quê? O nariz vem o quê? Olfato. Botei aqui, ó. Olfato permite sentir o cheiro das coisas e aprovar se é bom antes de experimentar. Não é verdade? Aquele cheiro de uma comida gostosa, né? Ah, que cheiro bom. Parece bom. Mas aí você vai lá, nossa, isso aí tem esse cheiro. Então o que diz aqui, ó? O cheiro é algo invisível, mas pode determinar se o ambiente é bom ou não. Porque dificilmente você chega numa casa de alguém, tiver aquele cheirinho de limpeza, né? Dificilmente vai ser uma casa suja. Não é verdade? Só se de repente a gente comprou lá o desinfetante, o que bota no chão não é desinfetante, veja lá, de repente eu compro um e lá esparamos no chão assim sem querer, né? E você chega bem na hora, meu que cheiro gostoso, como é que eu derramei um vidro de veja? Mas normalmente o que acontece? O cheiro, ele significa o quê? A gente já percebe se o ambiente ele é bom ou não. Diz aqui, ó, imagina a Arca de Noé. Era uma casa com 4 casais, dividido o espaço para centenas de outros casais e animais. Quantos tipos de cheiro deveria ter ali? Você imagina? Já parou para imaginar? 100 tipos. Foi 150 dias, né? 150 dias de chuva. E lá, imagina o cheiro que tinha naquela arca. Mas o que aconteceu? Será que um dos filhos de Noé não podia assim, eu não aguento mais cheiro, vou cair fora daqui? Sabe o que eles pensaram? Mas se eles tivessem caído fora dali, o que ia acontecer? Ia fazer o quê? Ia morrer. Porque não tinha barco, não tinha onde nadar. Imagina quanto tempo, né? O que fizeram? Mas eles suportaram. Por que eles suportaram? Porque havia o amor. Então, muitas das vezes, irmãos, o meu casamento e o teu casamento não está cheirando bem. Mas o amor é o último a desistir. Não, nós vamos dar jeito. Isso vai ser resolvido. No casamento é necessário ter o faro sensível para saber se o que cheira bem e o que pode ser inspirado para dentro do relacionamento. Por isso também é importante discernimento espiritual. Uma vida espiritual. Não é verdade? Muitas vezes alguém chega para você e pede um conselho. Fulana, você ficou sabendo do ciclano, do fulano, né, que ele vai fazer isso aqui? Você já deve ter ouvido falar essa frase. Isso não está me cheirando bem. Alguém já falou essa frase? Alguém já falou ou ninguém falou? Eu já falei, várias vezes. Isso não está me cheirando bem. Deve ter alguma coisa aí, não é verdade? Só que nós como cristãos, se a gente não conhece, o que a gente faz? A gente não murmura, a gente não espalha, a gente não leva para frente, a gente não tenta investigar, a gente simplesmente ora, Deus, o que está acontecendo? Porque, irmãos, quando nós temos o mesmo espírito no casamento, o que acontece? É automático, a gente sente paz, a gente se sente bem, não só porque gosta. São todos casais, tem algumas crianças, não é só porque a gente quer ter relação íntima com a esposa, não é isso, irmão. Isso é consequência de viver bem. Mas muitas vezes a gente não pode esquecer que a vida espiritual, elas têm que estar, o discernimento espiritual, não é simplesmente eu achar, não, ele está diferente, ela está diferente. O porquê? Por que será? Então, o que pode ser trazido dentro do casamento? Isso é bom trazer para nós?
Isso é bom trazer para dentro do nosso lar? Por exemplo, quem gosta de ver TV? Que é quase viciado em TV. Imagina, irmãos, uma pessoa que gosta. Eu podia falar vários vícios, mas TV, vamos bem prático. Vamos supor, vamos um exemplo, eu gosto de ver TV. A gente, 28 anos de casado, a gente nunca concordou de botar uma TV dentro do quarto. Imagina, irmãos, o pouco tempo que a gente tem. A vida nossa é corrida, a de vocês também é corrida. Já pensou, irmãos, o pouco momento que a gente tem no quarto? O que é o quarto? É um quarto de intimidade, um lugar de se abrir, um lugar íntimo do casal. Só que o que acontece? Eu vou botar uma TV lá no nosso quarto. Vai dar certo se eu gosto de TV? Não vai dar certo. É um exemplo típico que não cheira bem. Por quê? Vai trazer empecilho. Eu não estou dizendo que você não deve ter. Dando exemplo meu. Se eu gostasse, eu fosse viciado em TV. Hoje em dia o vício não é TV, hoje muitas vezes o vício é celular. São pequenas coisas, muitas vezes você vive naquele celular, e nós vivemos muitas vezes, e muitas vezes isso já não está me cheirando bem, vive nesse celular. Vai orar, ora a Deus, converse, para que haja um diálogo, comunique. Por que tu fica tanto nesse celular? Não fique falando, não fique, né? Então diz aqui, vamos ali para mais um aqui, o tempo já está indo rapidinho aqui, paladar, o que é o paladar? O gosto proporciona sabor. Como seria terrível a vida sem sabor? Quem da pandemia pegou o Covid? Eu não peguei. Acho que peguei, não sei se peguei não. Mas ele me pegou, né? Mas o que acontece? Quem pegou forte perdeu todo o paladar, na verdade. Podia comer picanha, podia comer arroz, podia comer lasanha, podia comer o que fosse. Tudo a mesma coisa, não é verdade? É ou não é? Então é ruim uma vida sem sabor, não é verdade? Então diz aqui, o casamento é uma relação de convivência onde uma aprende a cada dia o gosto do outro. Existem casais que têm gostos diferentes, mas na maioria das vezes seu gosto acaba se misturando e um aprende a apreciar o que o outro gosta, ou no mínimo, respeitar sua maneira de ser. Acima de tudo, o casal deve procurar ter bom gosto e escolher somente melhor para seu relacionamento. Isso nos lembra de tempero que proporciona sabor. A palavra de Deus diz para nós, palavra seja sempre agradável, temperada como sal, para saberes como deveis responder a cada um. Colossenses 4:6. Existem palavras que amargam a convivência, por isso é necessário ter muito cuidado para que o casamento não perca o gosto e se torne ruim. O que é o paladar? Boca, que entra o gosto. E o que a gente faz com a boca, além de comer? Fala. Como está as tuas palavras? Diz a palavra de Colossenses aqui, palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para ser como deverei, para saberes como deveis responder a cada um. Mas então eu tenho que esconder coisas, não posso falar? Pode. Você pode falar tudo com a tua esposa, com a tua esposa. Tudo que você imagina, você pode falar. A gente dá o curso Lar Feliz, e tem uma lição lá de conflitos no casamento. Você deve ter visto que o pastor Oséias, a gente trabalhou junto com o pastor Oséias, a gente faz parte da liderança da terceira região do Lar Feliz. O pastor Oséias agora saiu, está com o sênior. E o pastor Júlio, que assumiu agora, a gente faz parte da diretoria da terceira região. Só que nessa lição, ele diz aqui, eu posso falar tudo para minha esposa, mas tem que ter lugar certo, hora certa e o jeito certo. Não é verdade? Só que muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres perdem a bênção porque falam o que quer, na hora que quer e do jeito que pensa que é razão. Isso vai dar certo? Não dá certo. Você vai machucar, você vai acabar machucando alguém. E muitas das vezes a pessoa que a gente mais machuca é quem sempre está ao nosso lado. A gente tenta agradar todo mundo. A gente faz favor para todo mundo. A gente fala palavras bonitas para todo mundo. Por
Você vê alguém aqui na igreja, alguém ser mal educado aqui na igreja? Você vê? Vez ou outra vê, mas é difícil. Mas em casa, né? Um exemplo. Imagina você na sua casa, amanhã de meio-dia, fazer aquele almoço gostoso e convidar o pastor a almoçar na sua casa. Ó, a pastora quer ir, ó, amém. O pastor disse, não, eu quero ficar em casa. Imagina você botar uma toalha branca em cima da sua mesa e quando você estiver servindo o almoço, você vai lá, bota um copo, uma taça bonita, bota lá um suco de uva para o pastor, enquanto você serve o resto da refeição, o pastor sem querer, ou a pastora sem querer, vai se expor assim, sem querer bate naquela taça, aquela taça vira em cima daquela mesa branca. O que vai acontecer com aquele vinho, aquele suco? Vai manchar a toalha. E o que você falaria para o pastor, irmão Jair? E a esposa, o que falaria para o pastor? Normal, não tem problema, acontece. Mas agora vamos supor que o pastor não vá na tua casa amanhã. E a pastora não vá na tua casa amanhã. E a tua esposa estiver servindo. E de repente o teu esposo, ou a tua esposa, ou o teu filho, sem querer, derruba essa mesma taça de suco de uva em cima da toalha branca. Qual vai ser a tua resposta? Foi nada, querida. Ou, de novo, toma jeito, tu não se encontrar, não sabe, não cuida das coisas. Não é verdade? Lavei essa semana, está limpinha, acabei de usar de novo. Não é assim que muitas vezes acontece? Só que muitas vezes o que acontece muitas vezes? Acabou o almoço, um exemplo do ali, acabou o almoço, o que vai acontecer? Simplesmente, o pastor vai dizer amém, obrigado pelo almoço, vai para casa. E você vai ficar com o teu esposo, com a tua esposa. Vai viver. Mas, irmãos, não vai mudar nada na sua vida. Quem você deveria xingar? O pastor. Pô, derrubou. Não xinga o pastor, não, estou brincando. Mas muitas vezes, eu vou supor, usar lá em casa, eu e a minha esposa, ela está servindo, de repente, sem querer, eu derrubo, ela é grossa comigo, estúpida comigo, e automaticamente, se eu tiver num dia mal, eu vou ser estúpido com ela também, vai encher o saco, para de encher o saco, guria. Não é verdade? O que vai gerar isso? O almoço já não vai ser bom, o relacionamento à tarde já não vai ser bom, vai precisar acontecer o quê? Um perdão. Então, muitas vezes a gente agrada mais pessoas que não têm convívio com nós, que não é que nos interessa. Aqui agora o pastor me entenda aqui, não estou falando, não é, a gente se preocupa tanto com mais pessoas que não estão no nosso convívio do dia a dia, que não pagam as nossas contas, que não dormem com a gente, que não acordam com a gente, que não limpa a tua casa, você trata bem, mas de repente aquela pessoa que você vive já 10, 15, 20, 30, 40 anos, 54 anos, essa você trata mal. Tanto o homem quanto a mulher devem procurar temperar suas relações na medida em que o outro goste. E através das palavras, irmãos, o que acontece? Pergunte, irmãos, pergunte. 3 anos, você conhece tudo da tua esposa já, irmão? Como é que é teu nome? Gabriel e a? Laís. O Gabriel conhece tudo da Laís já, Gabriel? E a Laís conhece tudo do Gabriel? Mas como é que vai descobrir? Tentando inventar? Não, hoje eu vou botar o copo aqui. Não gostou. Hoje eu vou botar o copo aqui. Não gostou. Hoje eu vou botar o copo aqui. Pô, não gosta, vou virar na goela dele então. É assim que funciona? Não. Pergunta, Gabriel, onde é que tu gosta que eu coloque o copo? Não é mais fácil? Simples assim. Só que muitas vezes a gente leva palavras mal ditas, mal faladas, para dentro do casamento. E isso gera intriga. Não funciona. E nós temos aqui mais um, que é o tato. O tato que proporciona sentir o toque de alguém e capacita a ser sensível. O casamento precisa ter tato, sensibilidade. Um precisa sentir o outro e entender que o outro está sentindo. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. O que o teu esposo está sentindo? Por que nos dias para cá ele anda nervoso? Por que nos dias para cá a tua esposa está sensível, está sentida? Tato, você tem que sentir, você tem que conhecer a tua esposa. Você tem que conhecer o teu esposo. O que está acontecendo? Você ainda consegue ser sensível?
ao teu esposo, à tua esposa? Eu imagino que com 48, 54 anos, só no olhar assim, né? Só no olhar, opa, hoje o negócio está brabo, aconteceu alguma coisa. Eu sei, meus 28 anos de casar, eu sei o que passa na cabeça dela. Não, eu não sei o que passa na cabeça. Só que do jeito de respirar, do jeito de arrumar as coisas, do jeito que ela limpa, do jeito que ela faz, eu já sei que alguma coisa não está normal. Ou sei que ela está feliz. Às vezes eu pergunto, o que está acontecendo? Nada. E nós, a gente não pode ser bobo. Quando a mulher diz que não é nada, alguma coisa tem. Né? Para o homem não, para o homem quando diz, o que tem? Nada. Nada para o homem é nada. Tá bom? Né? É diferente. Mas muitas vezes a gente só no olhar, quando chega em casa já vê, do jeito que recebe, já vê que ou está bem ou está mal. Só que muito com o passar do tempo, a gente esquece de ver esses detalhes do nosso cônjuge. E com o passar do tempo, vai se esfriando. Daí, mas meu Deus, a gente, de repente do nada o amor se foi, de repente do nada se acabou o relacionamento de anos. Por quê? Porque quando, mas você diz assim, mas quando aquela vez, lembra aquele desastre, lembra aquela tragédia, lembra quando morreu fulano, lembra quando fulano ciclano, a gente suportou, a gente venceu, mas quando veio as pequenas coisas, a gente bobeou, não vigiou e afastou um do outro. Diz aqui, já está acabando, tá bom, já. Diz aqui, conclusão. Para ser um casal completo, precisa estar unidos de corpo, significa vida íntima. Tem que ter o relacionamento vida íntima, tem que ter. Claro que com a idade, com o tempo de casado, isso muda. Não é regra para mim, não é regra para vocês. Cada um sabe o que o outro precisa, o que a esposa precisa, o que o esposo precisa. Vida íntima. Precisa o que? Alma. É corpo, alma e espírito. Alma. Corpo é vida íntima. Alma, relacionamento. E espírito, presença de Deus. Como está a visão do seu casamento? Se você olhasse hoje para a esposa ou para o esposo, você vê mudança ou é a mesma coisa? Como está a audição do seu casamento? O que você tem ouvido? O que você tem falado um para o outro? Como vocês sentem o cheiro do seu casamento? Tá bom? Podia ser melhor. Como está o paladar do seu casamento? E como está o tato do seu casamento? Podemos ficar de pé? Fique de pé, com a permissão. Eu queria que você olhasse para o seu esposo ou esposa, olhasse para ele. Esquece, irmãos, quem vai ver, o que os outros vão pensar, irmão, esquece o que os outros vão pensar. Agora, hoje é o momento que Deus preparou para você, para sua esposa.